Anteriormente, na Revolução Francesa, a recém-formada Convenção Nacional da Nova República Francesa resolveu matar o antigo rei da França. E foi isso que eles fizeram. Ah, e só para corrigir um erro do vídeo passado, a segunda Constituição Francesa não foi publicada em 1903, mas em 1793. Ok, podemos começar? Então vamos lá. Com a morte do rei, as coisas ficaram ainda piores, pois vários outros países europeus declararam guerra à França. Com isso, a paranoia só aumentou, várias pessoas começaram a ser executadas praticamente todos os dias, principalmente em Paris. Muitos girondinos começaram a ser perseguidos e executados. Um cara que apoiava, ajudava e deixava tudo isso pior era o Marat, que em seu jornal apoiava tudo e ainda publicava nome de pessoas para serem executadas. Então uma jovem chamada Charlotte Corday, cansada de toda essa matança, resolveu dar um fim nisso. Para ela, um dos grandes culpados de tudo isso era o Marat. Então ela foi lá na casa dele dizendo que tinha uma lista com o nome de traidores, puxou uma faca e matou o Marat. Ela acabou sendo presa e sentenciada à morte na guilhotina. Ah, mas valeu a pena, né? Nem tanto. A morte do Marat não parou com toda a matança, mas sim deixou a população bem furiosa. Ele era bem querido pelos revolucionários. Mas sabe quem ainda estava viva? A Maria Antonieta. Então, em outubro, ela foi julgada e também sentenciada à morte na guilhotina. O seu filho, que seria o próximo rei da França, acabou morrendo alguns anos depois na prisão, provavelmente por maus tratos, e a sua filha conseguiu sobreviver. Alguns meses antes, eles criaram o Comitê de Salvação Pública, que foi criado para cuidar de ameaças estrangeiras e internas, como os antirrevolucionários, que depois da morte do rei surgiram aos montes. Mais tarde, eles iriam usar esse comitê para executar qualquer ameaça contra a revolução. Também surgiu a Comissão Extraordinária dos 12, onde 12 pessoas basicamente controlavam o país. Em setembro, os jacobinos conseguiram o poder total na França. Como Robespierre era o líder dos jacobinos, ele acabou sendo um dos mais importantes nisso tudo. E assim foi instaurado o regime do terror. Foi aqui que a revolução realmente ficou obscura. Várias pessoas começaram a ser executadas simplesmente por ser suspeita de traição, sem a menor investigação para comprovar isso. A França estava em uma situação complicada, eles estavam lutando em várias frontes e também internamente contra grupos antirrevolucionários. Então os jacobinos ficaram bem paranoicos e qualquer coisa que você dissesse contra o governo, ou mesmo se você não mostrasse o entusiasmo ou apoio para com as novas políticas, você seria executado. Lembra da Declaração do Direito do Homem e do Cidadão que garantia liberdade, igualdade e fraternidade? Quem liga? A censura também foi adotada, então adeus liberdade de expressão e de imprensa. Vários espiões começaram a se espalhar pelas cidades à procura de traidores. Vizinhos denunciavam vizinhos, enfim, foi uma loucura. Em Paris, a guilhotina matava vários todos os dias. Em outras cidades e no campo, execuções em massa aconteciam também, principalmente desses grupos antirrevolucionários. Durante o regime do terror, eles começaram um processo de descristianização, já que o cristianismo era uma das bases da sociedade e eles queriam, obviamente, mudá-la por completo. Então eles começaram a mudar nomes de ruas, cidades, estabelecimentos que tinham nomes de santos, ou que se referia ao cristianismo. Começaram a destruir estátuas, igrejas, perseguir e matar padres. Eles foram tão longe que eles resolveram até mudar o calendário, pois como vocês sabem, o nosso calendário gregoriano é um calendário cristão, que começa com o nascimento de Cristo. Daí eles criaram um novo calendário que começa com a República. Esse calendário tinha 3 semanas de 10 dias. Assim não existiria mais um domingo, dia sagrado para os cristãos. Além disso, o Marat, aquele jornalista doido, estava virando praticamente um santo. Sim, eles queriam criar uma nova religião baseada na razão, mas isso era para os mais radicais, longe de ser a maioria da população. Inclusive, algumas pessoas mais religiosas formaram grupos para lutar contra os revolucionários exatamente por este motivo. Bom, nas guerras revolucionárias, um novo general estava se saindo muito bem, e a França estava conseguindo manter posição e até atacar os inimigos. E no mais, o regime do terror, apesar de todas as atrocidades, estava funcionando. Assim, os jacobinos realmente se consolidaram no poder, e esse era o grande objetivo do regime do terror. Daí o Danton, esse cara, que foi muito importante durante a Revolução, falou: cara, acho que já chega desse regime de terror, né? Já nos estabilizamos no poder, vamos fazer um governo sólido. E o Robespierre falou: não. Daí o Danton começou a criar um governo opositor, e o Robespierre viu isso como uma traição e mandou matar todo mundo. A partir daí chegamos à fase final do regime do terror, que por sinal é também a pior.
O Robespierre ficou cada vez mais louco e paranoico, o poder subiu a cabeça. Essa foi a parte mais sangrenta do regime do terror, que já era sangrento. Pessoas eram executadas praticamente toda hora. E isso começou a deixar a população bem irritada com o regime do terror. Porém, em 8 de junho, eles resolveram dar uma pausa, pois esse dia era o Festival do Ser Supremo, onde houve uma grande apresentação do novo deus do culto da razão, que seria a deusa da razão. E o Robespierre fez um grande espetáculo onde ele aparecia no topo de uma montanha, se achando o escolhido. Só que isso não pegou muito bem e foi ali que muitas pessoas tiveram a certeza que ele estava completamente louco. Mais tarde, ele disse que tinha uma lista com o nome de pessoas que estariam traindo o governo. Como ele tinha matado até o Danton e outros que antes eram aliados, os outros deputados ficaram com medo e resolveram se unir para derrubar o Robespierre. E foi isso que eles fizeram. Quando o Maximilien foi dar um de seus discursos, ele foi abordado e preso, junto com outros jacobinos. No outro dia, ele foi encontrado com um tiro na mandíbula, provavelmente tentou se matar. Mas nunca se sabe, vai que alguém atirou nele. Mas ele ainda estava vivo, então no dia 28 de julho de 1794, Maximilien de Robespierre foi executado. Com a queda do Robespierre, o regime do terror chegou ao seu fim, mas não a revolução. Depois disso, a França começou a ser controlada pelo Diretório dos Cinco, que era um governo girondino, e assim ficou até 1799. Durante este período, a matança interna da França deu uma drástica reduzida, e o maior problema agora eram as guerras revolucionárias contra outras nações. Com o exército no comando de Napoleão, a França até que se saiu bem na guerra. Em 95, ela fez as pazes com a Espanha e a Prússia, além de conquistar alguns territórios e estabelecer a República Batava na Holanda, que era basicamente um estado fantoche francês. Mais tarde, a Espanha se tornaria aliada. A França tentou invadir a Irlanda, mas não conseguiu devido às péssimas condições climáticas, e na Europa a guerra ficou basicamente entre a França e a Áustria, sendo a França tentando atravessar os reinos germânicos ou o norte da Península Itálica. Bom, eles se deram bem no norte da Península Itálica e em 97 eles conseguiram invadir a Áustria. Em abril, as forças francesas chegaram em Leoben, já a caminho de Viena. Daí os austríacos resolveram assinar um tratado de paz. Isso acabou com a primeira coligação, que havia se formado ainda em 92. Depois disso, eles invadiram a Suíça. Sim, a Suíça. Pela primeira vez aqui no canal, a Suíça não está com a pipoca na mão. Os franceses estavam no gás, eles conquistaram até Roma, expulsaram o Papa e fundaram a República Romana. Bom, com todas essas vitórias, já dá para imaginar que Napoleão estava bem popular na França, e o pessoal do diretório não gostava muito disso. Então eles decidiram mandá-lo para o Egito, onde o Napoleão queria ir mesmo, pois, né, vamos conquistar o famoso Egito, e o pessoal do diretório teria ele bem longe de Paris. Além disso, eles não podiam ganhar do Império Britânico no mar, então se eles fossem para o Egito, eles iriam ferrar com o comércio dos britânicos. Com isso, ele chegou lá, já foi dominando tudo na Batalha das Pirâmides, dominando boa parte do Egito ao longo do Rio Nilo. Porém, os britânicos destruíram os navios dos franceses, deixando eles presos no Egito. E, obviamente, com a invasão do Egito, o Império Otomano entrou na guerra também, já que ele dominava o Egito nesta época. No final de dezembro, a Áustria e a Rússia viram que tudo estava saindo do controle e, depois de um acordo com os britânicos, eles resolveram declarar guerra à França, iniciando assim a segunda coligação. Em 1799, Napoleão consegue finalmente sair do Egito e volta para Paris. Em 9 de novembro, ele dá um golpe de estado e toma o poder na França, dissolvendo o diretório e estabelecendo o consulado, assim como uma nova constituição. E assim começa a Era Napoleônica. Para muitos, a Revolução Francesa acaba aqui. Mas a guerra contra a segunda coligação continua. Em 1800, Napoleão consegue novamente o domínio do norte da Itália, e no ano seguinte eles invadem a Áustria, conseguindo um tratado de paz. Depois disso, o reino de Nápoles e o reino da Sicília saem da guerra. Ainda em 801, a França e a Espanha invadem Portugal, na chamada Guerra das Laranjas, conseguindo assim um tratado de paz com Portugal. A guerra contra os britânicos ainda acontecia nos mares, mas, em 802, a França faz as pazes com a Inglaterra e seus aliados, dando fim à segunda coligação. E finalmente chegamos em um momento de paz. Por uns 14 meses. No fim, a Revolução Francesa começou tirando o poder na mão de apenas um cara e acabou com o poder na mão de apenas um cara, que alguns anos depois se tornaria o Imperador da França. Tudo isso a um custo muito alto.
Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de avaliar o vídeo, por favor. E se houve algum erro ou eu me esqueci de alguma coisa importante, fique à vontade para deixar o seu comentário. E sobre o sorteio das canecas, quem ganhou foi o Matheus dos Santos, que mora lá no Paraná. Além da caneca, ele também vai ganhar um mousepad, pois o nosso amigo Tariq Lutif mandou o resto das canecas e mais os mousepads, olha só. No mais, eu queria agradecê-lo, pois essas canecas são bem legais e ele nos possibilitou esse sorteio. E as outras canecas serão sorteadas nos meses seguintes. Na verdade, não é certeza que eu vou fazer um sorteio, talvez eu deixe alguma mensagem escondida em um vídeo, um puzzle, não sei. Mas eu vou ver ainda. No mais é isso, então tchau, até o próximo vídeo.